Bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Pablo Monteiro, especialista em gestão para restaurante e negócios gastronômicos em geral e criador da Pablo Monteiro Academy. Na aula de hoje, eu vou te ensinar, a partir de práticas simples, né, como controlar o CMV do seu restaurante. Na verdade, eu vou falar um pouco mais, né, o que é o CMV, a importância de se medir o CMV, como medir o CMV, enfim, certo? Com o objetivo de que você consiga aí, né, aplicando já essas práticas que eu vou te passar hoje, conseguir uma redução num prazo de tempo curto, da ordem de 5 pontos percentuais, né? O CMV não são 5% sobre o teu resultado atual, são 5 pontos percentuais. Então, se você hoje tem um CMV de 35%, a ideia é que ele seja 30%, né? E a gente sabe que o CMV é o grande vilão, sobretudo nos negócios do Brasil, dos negócios gastronômicos em geral, né? Porque geralmente ele é a maior despesa do teu negócio. E ao mesmo tempo a gente vai ver que também é o objetivo da aula, né? Ao geri-lo também existe uma grande oportunidade, né? Então ele é o maior vilão, mas a gente pode transformar esse vilão numa oportunidade, porque se você bem geri-lo, você vai ser muito mais competitivo do que a tua concorrência. Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, certo? Você me manda uma pergunta no chat, que eu farei de tudo para responder todo mundo aí ao final da aula. Caso eu não consiga responder a todos, né, inclusive eu vou tentar gravar vídeos aí, enfim, complementares para distribuir para vocês que participaram da aula, tá? E outra coisa importante, é importante que vocês fiquem até o final, certo? Eu vou tentar fazer de uma maneira mais... Eu sei que vocês não têm muito tempo, né? A aula vai ser o mais curta possível, tá? E no final eu vou abrir uma oportunidade interessante aí para vocês. A gente já vai falar sobre isso. Então, é importante que vocês fiquem até o final, tá bem? Antes de falar do CMV, pessoal, eu acho que nem todos aí me conhecem, né? Então, eu acho que é importante eu contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, né? E quem é esse cara que está me prometendo reduzir em 5 pontos percentuais o meu CMV? Quem é esse cara? Acho que é importante vocês entenderem rapidamente, né, quem eu sou, tá? Eu me formei em engenharia de produção, tá? E logo eu fui contratado pela Kodak, né, que na época era uma gigante multinacional, né? Eu digo na época porque a época que eu entrei na Kodak, a Kodak ainda era uma empresa com filme analógico, né? Aquela fotografia tradicional, antiga, né? Com o tempo ela converteu-se para o mercado digital e ela reduziu muito de tamanho. Ela ainda existe, mas hoje muito menor do que naquela altura, né? Eu exerci várias funções na empresa, na Kodak, né? Eu comecei trabalhando no departamento de planejamento de demandas, suprimentos e produção de uma fábrica, né? Esse know-how aí para mim foi muito importante, porque eu entendo que a cozinha é uma fábrica, chegando ao cargo de gerente para toda a América Latina, né? De uma das unidades de negócio, né? Eu coordenava toda a cadeia de suprimentos de produtos, né? Todos os envios que vinham dos produtos, eles vinham da China, dos Estados Unidos, de várias fábricas no mundo, abasteciam os centros de distribuição da América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, enfim, eram 13 centros de distribuição. Eu fazia toda essa coordenação. Eu tive a oportunidade ainda na Kodak também de trabalhar numa fábrica em Manaus, sendo também um gerente aí da parte de planejamento de produção e suprimentos. E por fim, eu tive a oportunidade também de ficar um tempo nos Estados Unidos, coordenando a implantação do SAP, né, que é um sistema ERP. Vocês devem ter alguns sistemas aí nos vossos negócios. E por fim, né, eu virei um executivo da área de vendas, da área comercial, em São Paulo, né? Então tive diversas oportunidades aí no mundo corporativo. Mas depois de mais ou menos 5 anos de Kodak, né, enfim, eu vivi o que eu digo uma verdadeira crise existencial. Eu tinha mais ou menos 27 anos na época, e eu não conseguia me imaginar na pele dos executivos, ou seja, os meus superiores dentro da empresa. E pelo caminho que eu estava trilhando ali na Kodak, aquele, enfim, seria o meu caminho natural, né? Eu seria um deles no futuro próximo, né? Eles eram escravos do trabalho, viviam estressados, não tinham tempo para nada, enfim, não era a vida que eu queria, embora eu tivesse sonhado na época da faculdade de ser um executivo de uma multinacional. Aquele era o meu sonho durante o tempo que eu estudei engenharia.
E, enfim, apesar de gozar de uma excelente condição financeira na Kodak, eu resolvi empreender, né? Eu pedi demissão da Kodak e montei uma distribuidora de bebidas da Unilever, que atendia a região da Baixada Santista. Eu não sei se algum de vocês aí é da região. Depois de alguns anos, a empresa cresceu muito rápido, né? Que foi até uma lição que eu tive. Eu acho que os restaurantes não podem crescer tão rápido assim, eles têm que ter um tempo, né? Eu tive vários problemas graças a isso, né? E isso faz parte do método também. Depois de de 2, 3 anos, eu já estava distribuindo não só Unilever, mas também L'Oréal, né, para a parte de salão de beleza, de uma linha profissional que atendia salões de beleza, também na Baixada Santista, ABC, São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas. Aí eu tive um salão de beleza, ou seja, era um grupo empresarial que cresceu muito, e nessa altura eu tinha mais de 100 funcionários. No meio dessa trajetória eu me casei como empresário, tive uma filha, né? E tudo parecia ir bem, né? Eu tinha uma vida equilibrada, feliz, né? Embora muitos problemas com a empresa, né? Tinha recém comprado meu apartamento, meu primeiro apartamento, até que um acontecimento virou tudo de cabeça para baixo. Minha sogra, indo em umas férias do Ceará, minha sogra vive lá até hoje, vivia lá também naquela altura, nós descobrimos que ela estava com câncer, certo? Minha filha, minha esposa, filha única, eu com uma bebê pequena, não tive alternativa, eu tive que ficar lá, né, durante o tratamento. Isso se estendeu, acabou que, enfim, né, eu resolvi recomeçar novamente, né? Me desfiz de todos os negócios em São Paulo e me tornei um consultor. Eu tinha, naquela altura, uma base muito sólida de conhecimento de gestão, aí eu já trazia a bagagem da multinacional, da Kodak, somado à minha experiência como empresário, vários problemas eu tive, sobretudo nessa transição, né? Problemas são comuns aí a vocês como empresários. Enfim, né? E os clientes foram aparecendo. Passaram 4 anos atuando como consultor. Enfim, eu já tinha somado mais uma experiência, que era a experiência de tentar transformar sistemas, né, dos outros, né, que eram os meus clientes, né. Eu encarei um novo desafio de consolidar toda a minha experiência em um método próprio, né? E esse esforço resultou no meu livro, né, que foi lançado em 2014, chamado Na Trilha dos Lucros. Aproximadamente 1 ano depois do lançamento do livro, já com a vida equilibrada, morando em Fortaleza, eu digo que eu me reencontrei com a gastronomia, né? Por que me reencontrei? Porque antes disso, meu pai tinha tido restaurante, eu tinha morado nos Estados Unidos 1 ano trabalhando em restaurante, né? Então a gastronomia já tinha passado, né? Eu atendia na área de distribuição restaurantes, né? Fornecendo produtos, tanto bebidas como alimentos. Enfim, eu recebi uma proposta de um restaurante em Fortaleza, eu vi que tem algumas pessoas de Fortaleza, que precisava reduzir drasticamente seu CMV, certo? E eu aceitei o desafio. A redução era algo em torno era para reduzir de 37% para 27%. Era, enfim, mais ou menos 10 pontos percentuais, né? E eu, apesar de aplicar o meu método em diversos negócios, essa foi a primeira vez que eu apliquei de fato a um restaurante, né? E eu digo, inclusive, que essa experiência foi o meu doutorado, né? Porque eu tive a oportunidade de ficar mais de 2 anos testando práticas de engenharia ali dentro daquela cozinha e dentro daquele negócio, certo? Ele era um restaurante self-service, que, enfim, talvez eu comente mais adiante, que para mim é o mais complexo que tem, que a gente precisa reduzir as sobras ao máximo para que o CMV seja controlado. Enfim, foi o meu doutorado, né, na área de gestão para restaurantes, né? Mas até então aquela experiência também era isolada, né? Eu continuava com clientes de diversos ramos de atuação, eu atendia a indústria confecção, corretoras de imóveis, construtoras, distribuidoras, até mesmo fazenda eu tinha como cliente. Eu tinha uma fazenda de acerola no interior do Ceará, né? Até que algum tempo depois, ao pesquisar possíveis nichos junto com um outro consultor, que ele era especialista em marketing, a gente pensou em definir um produto em conjunto para atender o mercado, né? Aí naquela altura a gente decidiu focar na gastronomia, né? Para mim aquilo foi uma experiência muito legal, aquele projeto para restaurante, um desafio muito grande. Eu vi um mar de oportunidades ali no setor, um mar de gordura para ser atacada por meio da engenharia, que era o meu conhecimento base, né? Enfim, e dali nasceu o Instituto Alacar. O Instituto Alacar eu fundei junto com ele,
Hoje eu não faço mais parte, mas ele ainda existe. Aquela foi a oportunidade que faltava para que eu entrasse de cabeça, de fato, aí no mundo da gastronomia. Me desliguei de todos os projetos que eu tinha até então, né? De todos os clientes que não eram do setor gastronômico. Mas minha vida também teve mais algumas mudanças, né? Aí, em 2017, no auge da crise, eu digo, da segurança no país, né? Eu, nessa altura, já tinha 2 filhos. Eu decidi sair do Brasil, né? E vim morar em Portugal, né? Sobretudo, enfim, pelo problema de segurança e também porque eu sou português também, eu sou filho de português. Então, para mim, foi algo natural. Mais um recomeço, né? Mas, na verdade, a minha trajetória profissional naquela altura se manteve firme porque eu tinha uma profissão, né? Eu digo que ser engenheiro, às vezes, não é uma profissão, porque ser engenheiro você depende de ser contratado para trabalhar numa fábrica, alguma empresa, etc. Eu não, eu era um consultor especializado em gestão de negócios gastronômicos, né? Isso só fez se fortalecer, na verdade, nos últimos anos. Aqui já em Portugal, eu tive a oportunidade de treinar grandes grupos de restaurantes, eu dei formação para um grupo aqui, por exemplo, que tem 160 restaurantes. Alguns restaurantes com estrela Michelin, eu tenho alguns alunos, né, que têm 2 estrelas Michelin, por exemplo, tá? E durante todo esse tempo focado em projetos da gastronomia, eu redefini, refinei o meu método, aquele método que eu tinha escrito lá em 2014, adaptando as necessidades específicas do setor, criando ferramentas específicas para o setor aí de negócios gastronômicos, né? Foi aí que nasceu o método GAS, né, que você já deve ter ouvido aí em alguma das minhas páginas. GAS representa Gastronomy Smart System, né, um sistema inteligente para a gastronomia, que foi 100% pensado para restaurantes, né, e que vem aplicando aí com absoluto sucesso aí em todas as minhas consultorias, formações, etc., dos últimos anos, certo? E vão ser essas práticas, né, que eu vou ensinar para vocês a partir de agora, né, a partir desse método. É importante que vocês entendam que o método, ele não é um método só que trata CMV, certo? Hoje eu vou dar esse foco, mas eu diria que nós temos 4 pilares no método. A gente ataca a parte da organização do negócio e da equipe como um todo. A gente ataca a organização da informação, que é algo que é mal cuidado aí no setor dos restaurantes. Por exemplo, a informação se teu restaurante é lucrativo ou não, é uma informação que precisa ser bem cuidada, né? A gente tem um pilar de ataque à eliminação de desperdícios ligados a vendas, né, que é um pilar de marketing e vendas, e tem o pilar de eliminação de desperdícios de despesas, que aí sim é onde o CMV está inserido, tá bem? Enfim, eu vou começar, certo, a falar agora sobre o tema, né? Vamos começar tentando entender o que é o CMV primeiro, certo? Vamos lá. CMV, tradução dele, né, que aqui é uma sigla, custo da mercadoria vendida, certo? Então, o teu negócio, ele possui 2 tipos de produto, né? Um produto de revenda, aquele que você compra e revende, uma Coca-Cola, por exemplo. Qual o CMV de uma Coca-Cola? Uma Coca-Cola você compra R$1 e vende a R$2. O CMV dessa Coca-Cola é esse fator, né? Quando você divide esse preço de custo de 1 pelo preço de venda de 2, né, você tem 50%. O CMV desse produto é de 50%. E no caso de um filé à parmegiana, por exemplo, aí já não é um item de revenda. Eu não compro filé à parmegiana e revendo. Eu compro matérias-primas, né, os ingredientes para se produzir o filé à parmegiana, e a soma desses ingredientes que estão na minha ficha técnica. A gente vai ver que ficha técnica é um fator que ele vai ser utilizado em várias frentes do método, certo? A gente utiliza ela para várias atividades, várias práticas, tá? Para um bom controle, não só do CMV, como do negócio como um todo. Então, quando eu coloco as matérias-primas na ficha técnica, e eu coloco as quantidades de cada uma dessas matérias-primas e o custo de cada uma dessas matérias-primas, a soma desses ingredientes ou dessas matérias-primas, eu tenho ali um valor total, né? Então, pegando o exemplo de filé à parmegiana, eu tenho um molho de tomate, né? Eu tenho um tomate que custa R$1, certo? Então, eu tenho ali R$1 do meu tomate. Eu tenho queijo, eu tenho 500 gramas de queijo que custa R$1 também. Então, eu tenho mais X de queijo. Quando eu somo tomate com queijo,
Lá no final eu vou ter o custo total desse prato. A lógica é a mesma, né, da aquisição de uma Coca-Cola, que é um produto de revenda. No entanto, eu tenho várias matérias-primas para compor o custo daquele produto. Então, digamos que esse filé parmegiana teve um custo de R$10 e eu vendo a R$20, é a mesma lógica, né? R$10 dividido por 20. O meu CMV, nesse caso, o filé parmegiana, também é de 50%, certo? Enfim, mas acaba que a gente precisa saber medir o CMV do nosso cenário geral, né? A gente já sabe como medir agora o CMV de cada produto individualmente, mas qual é o CMV do teu negócio como um todo, certo? É uma pergunta que eu vejo que geralmente os proprietários aí não têm isso de cabeça, tá? Como que a gente faz isso, certo? Vamos lá, a fórmula correta, eu quero que vocês anotem aí, tá? Estoque inicial, então você tem 10 no teu estoque, mais quanto você comprou num período, vamos pegar o exemplo do período do mês de outubro, tá? Então em outubro eu comprei 10, então se eu tinha 10 no meu estoque, eu comprei mais 10, eu teria quanto no meu estoque? 20. Menos o meu estoque final. Digamos que eu tenho no final do mês 10 no meu estoque. Qual é a conclusão que eu tenho aqui? Ó? Eu tinha 10. No final do período, eu continuei com 10. E eu comprei 10. Quanto foi o meu consumo de matéria-prima e produto? Então, aqui eu estou incluindo nesses 10 a compra de matéria-prima e produto. Aqueles que fazem parte da minha ficha técnica ou parte dos meus produtos de revenda. Então, o meu consumo, né, que é a minha compra, porque eu não tive variações de estoque, foi de 10. Então, o meu CMV foi de 10, certo? Meu custo do período foi de 10. Quando eu divido pela venda do mesmo período, então em outubro eu vendi 20. Então, se eu tive 10 divido por 20, eu tenho 50% de CMV. Então, a formulazinha, eu posso até mandar para vocês aí depois para o grupo, tá? Mas é estoque inicial mais compra menos estoque final, certo? Agora, na prática, né, infelizmente, mais de 90% dos vossos negócios, eles não possuem o controle do estoque. Você não sabe se você tem 10 reais, 10 mil reais em estoque no começo do mês e você também não sabe isso no final do mês, certo? Infelizmente, a gente vai ver que isso é fundamental, certo? A gente vai ver ainda hoje. Mas provavelmente você não tem. Se você não tem essa informação, você não pode usar o estoque como referência. Infelizmente, a gente tem que pegar um caminho paralelo, aí, um paliativo, que não é o ideal, mas é uma forma de medir. O meu método ele é cheio de considerações, né? Usando a lógica, é melhor o feito do que o perfeito não feito, certo? Então, qual caminho eu indico para que você saiba o teu CMV hoje, né? Você vai pegar as tuas compras de produto e matéria-prima de um período, certo? De preferência de 6 meses. Então, você vai pegar as compras de setembro, agosto, julho, junho, que dê um prazo de 6 meses. E você vai dividir pela tua venda do mesmo período, ok? Esse valor, ele é muito real. Se você puxar essa informação, esse é o teu CMV de fato, ok? Se você não tem 6 meses, no mínimo você tem que considerar 3 meses. Não vai ser tão preciso, mas já é uma indicação também, certo? Divide aí, se for 3 meses dividido pela venda do mesmo período. Enfim, medir o CMV, certo? Agora, nesse último sistema de medição, a gente tem um pequeno problema, né? Se eu não colocar a variação de estoque em algum momento de medição daqui para frente, concorda que não vai ser preciso a minha informação quando eu medir o mês de outubro, o mês de novembro, que é baseado só na compra, porque digamos que você tem um aumento de estoque no final do mês, calhou de você comprar no dia 31 de outubro, certo? Então, esse mês, provavelmente, o teu CMV vai ser mais elevado. É lógico que depois de 3 meses, ele se equilibra, né? No entanto, você no começo de novembro não vai ter informação. Você sempre vai ter um senão para indicar, para medir, para levar em consideração a tua medição do teu CMV, ok? Mas a gente vai falar sobre controle de estoque um bocadinho mais na frente. Então,
retrato do teu CMV, ou pela variação de estoque, né, ou considera variação de estoque, ou só considerando a compra pegando um período maior, ok? Enfim, por que o CMV, certo? Eu estou vendo algumas questões aqui que eu vou responder lá no final, tá, Lucas? Do percentual do CMV, etc, tá? Por que o CMV? O CMV, ele geralmente, sobretudo no Brasil, né, em Portugal, nos Estados Unidos, às vezes ele não é o maior vilão, porque acaba que o labor cost, que é a despesa com as pessoas, muitas vezes maior do que o CMV. No Brasil, geralmente, o CMV é a maior despesa do negócio, né? Então, ele é o maior vilão, certo? Por que atacar? Né? Porque a gente precisa geri-lo, certo? Primeiro, porque ela é a maior despesa, ele representa, no Brasil, eu diria que, sei lá, eu vou botar numa média aqui de 35%, eu já peguei casas com 60%, peguei casas com 25%, né? Mas para dar um patamar médio, aí algo em torno de 35%. Depende muito do tipo de negócio, certo? Por exemplo, uma pizzaria, um CMV tem que estar na casa dos 25%, ou no máximo 30%. Um restaurante self-service de 30% a 35%. Um bar ali mais ou menos 35%. Restaurante à la carte também na casa dos 30%. Então varia muito, certo? Mas qual é o CMV ideal, certo? Que é uma questão aí que também vem, que é bastante recorrente. O CMV ideal, pessoal, é aquele que você o controla bem, ok? Que você o conhece. E quando você aponta essa despesa no cenário global dos teus números, você tem uma margem de lucro, certo? Superior a 15%. Por que superior a 15%? E primeiro, antes, o que é uma margem de lucro? Né? Margem de lucro é quanto você coloca no seu bolso, dividido por quanto você vende. Então, se eu coloquei no bolso ao final do mês, né? A minha empresa gerou de dinheiro 10 mil reais e eu faturei, eu vendi 100 mil reais, eu tenho uma margem de lucro nesse exemplo de 10%. É um indicador de esforço versus resultado, tá? Eu indico que seja superior a 15%. Então, se você tem um CMV de 40%, na teoria ele é alto, mas a tua margem de lucro é acima de 15%, tá ok, certo? Você pode usar isso de maneira estratégica para ter um preço mais competitivo. Desde que, certo? A lacuna, isso aqui é um ponto importante, a lacuna entre o teu CMV real, que é o que de fato você tem como resultado, pegando, por exemplo, a conta dos 6 meses, e o CMV teórico. O CMV teórico é aquele CMV que você deveria ter sido a tua despesa de compras com matéria-prima e produto com base nas tuas fichas técnicas, certo? Geralmente existe uma lacuna entre o real e o teórico. E essa lacuna, ela é da ordem de 7%. Quando eu vejo essa lacuna, o que eu entendo? Eu entendo que o teu negócio, se você tiver essa lacuna de 7%, tem um desperdício de recursos em matéria-prima e produto, por má gestão de processos, de 7%, ok? Olha o tamanho da oportunidade aqui. Então, o CMV é o maior vilão, mas porque ele é mal gerido. Ao geri-lo bem, você tem 7% provavelmente de oportunidade de redução do mesmo. Então, quando eu falei lá que o CMV, no exemplo dos 40%, que pode ser o ok, desde que essa lacuna seja mínima. Porque se ela não for mínima, você está perdendo dinheiro. Está perdendo a oportunidade de ter um CMV ainda menor, tá? E no final das contas, pessoal, existe um outro indicador para que a gente entenda a importância do CMV, que indica que a margem de lucro dos negócios no Brasil indicam uma característica aí de uma média eu diria de 7% também de margem de lucro. Então, geralmente, né, na média, os negócios do Brasil, se eu tenho 100 negócios, a média deles e faturam 100 mil reais cada um, a média deles é que eles entreguem 7 mil reais de margem de lucro. Olha o tamanho da importância da gestão do CMV. Olha a informação que eu trouxe aqui para vocês agora. Eu tenho 7% de CMV, de oportunidade de lacuna entre o CMV teórico, e eu tenho uma margem de lucro média de 7%. Então, todos vocês, ou a média de vocês, caso encontrem essa lacuna, a gente vai ver, não sei se é exatamente nessa aula, em algum momento, como medir essa lacuna. Você tem a oportunidade de dobrar a tua margem de lucro
Qualquer 1% a menos qualquer 1 ponto percentual a menos do seu CMV, eliminando o desperdício, a consequência é 1 ponto de incremento de margem de lucro. Então, no exemplo de 100 mil reais, cada 1 ponto significa R$1.000, certo? E provavelmente você tem R$7 mil aí sendo desperdiçado no teu negócio por má gestão no CMV. Enfim, vamos agora atacar o CMV, né? Então, vamos entender que a gente tem aí essa lacuna de 7%, certo? Só para exemplificar, né? Antes de entrar no CMV novamente, margem de lucro, eu falei uma média de 7%, eu diria que 10% das empresas, margem de lucro negativa, tem prejuízo. 60% delas, margem de lucro entre 0% e 10%. Então, provavelmente você está nessa faixa. E o saldo aí, né, que seriam de 30%, acima de 10%. A minha indicação é que um restaurante precisa trabalhar acima de 15%. E dificilmente a gente não encontra, enfim, um caminho para que ele consiga chegar lá, tá? Seja por meio do aumento das vendas, mas sobretudo pela redução do CMV. Então vamos começar aí a atacar o CMV, certo? Até porque a minha escola aí, né, existe um termo que é a gestão da cadeia de suprimento, né? Então que a gente chama em inglês supply chain management. A gente usa vários termos em inglês, inclusive na gastronomia. A gestão gastronômica ela é muito evoluída nos Estados Unidos, por exemplo, certo? Então muitos termos vêm de lá. Eles estão muito na frente, né? Não só da Europa, como sobretudo, enfim, principalmente do Brasil, né? Inclusive o termo CMV, vocês podem encontrar aí com outra nomenclatura. Ele pode ser chamado também de F&B cost, ou de food, de comida, beverage, de bebida, cost, né? O custo com comida e bebida. Tá? Na Europa, o Rodrigo, que está em Sintra, ele vai ouvir provavelmente muito mais F&B cost do que CMV, ok? Mas vamos navegar pela cadeia de suprimentos. Eu vou tentar começar em um ciclo, onde a gente começa a ter contato com o CMV, onde começa a ter as oportunidades de redução do CMV. Tá? Tudo começa com a compra. Né? Então, a compra, né, geralmente ela é feita de maneira não sistemática, enfim, não existe processos sólidos para que ela aconteça. E dali, né, uma eventual, só para a gente entender aí como a gente começa a perder dinheiro aqui, né, uma eventual falta, ela pode direcionar a necessidade de uma compra de última hora ali na esquina, que você vai pagar mais, e você faz isso várias vezes, certo? Ao longo da semana. Você pode ter um problema de comprar mais, porque às vezes você não tem o sistema. Existe a tendência de comprar errado a mais também. O a mais, risco de perda, ok? De jogar fora alguns produtos por validade. E também, né? Um impacto aí, sobretudo no Brasil, grande parte de vocês tem antecipação de cartão de crédito, estão com cheque especial, enfim. Né? Qualquer R$1.000 a mais de estoque, né? Por má gestão da compra, mau plano de compras, você está pagando R$40, R$50, que é a taxa de juros ali da antecipação do cartão de crédito, por exemplo. Tá? E sem contar o que é imensurável, que é um produto, né? O cliente não ter aquele produto, ele foi consumir o filé à parmegiana e não tinha o filé para ele consumir. Aí provavelmente você perde o cliente, isso daí é imensurável esse problema. Tá? Mas como funciona a compra geralmente, Pablo? O termo em inglês é F&B cost, ok? Food and Beverage Cost, tá? Geralmente, né, como que a gente faz esse processo? Né? Chega um dia, enfim, segunda-feira, eu, Pablo, dono do restaurante, acho que tenho que realizar a compra. Eu chamo o José, conta o estoque para mim. Ele faz uma relação da contagem do estoque num papel e eu vou lá para o mercado comprar, certo? Vou no macro, enfim, vou em algum fornecedor comprar, ou eu ligo para o meu fornecedor e faço o meu pedido naquele papelzinho ali mesmo. Geralmente é assim, pessoal, tá? Nem mesmo uma lista de compra muitas vezes existe. E em alguns casos, na verdade, a compra é distribuída ainda. O cozinheiro compra para a cozinha, o pessoal do bar compra para o bar, ela é diluída, né? Enfim, parem para imaginar, todo o processo de compra, nesse sistema que eu acabei de exemplificar, é uma tomada de decisão. Aí eu tenho pessoas, né? Ou uma pessoa, o gerente, ou o gerente mais o cara da cozinha, o cara do bar, enfim, ou mais de uma pessoa, tomando decisões para a compra de mais de 100 produtos, certo? Tenta imaginar, eu vou conseguir acertar isso nesse sistema? A minha compra vai ser assertiva? Não vai. Existe uma tendência de eu comprar muitos itens,
Porque eu sou o cara da cozinha, eu não quero que falte, certo? O produto para minha cozinha. E ao mesmo tempo eu esquecer de comprar alguns itens, né? Então é o pior dos casos, excesso de estoque e muita falta de estoque. Qual é a minha indicação aqui, já dando a primeira dica prática, tá? Cafeteria é um restaurante, tá, Robson? Então eu vou falar aqui sobre negócios gastronômicos, certo? Pizzaria, bar, restaurante à la carte, self-service, até empresas de catering, até indústrias que vendem, enfim, eu tenho clientes que são indústrias de produção de sorvete, etc. Tá? Enfim, qual o exemplo que eu estava dando? Me perdi aqui, vamos lá, compra. Pronto, então qual é a dica prática? Primeira dica prática. Você vai na tua próxima compra, primeiro, você vai definir o dia da compra, que pode ser mais do que um dia, certo? Então eu vou ter agora uma lista de compra, eu vou colocar todos os itens que eu compro naquele dia. Então segunda-feira é um dia de compra. Quais itens eu tenho que comprar na segunda-feira? Então digamos que eu cheguei, criei essa lista primeiramente, e na segunda-feira eu vou comprar cebola, né? Eu tenho lá, eu fiz a contagem, eu não tenho ainda o controle de estoque no software, eu fiz a contagem e vi que eu tenho 10 itens no meu estoque. Logo, eu tenho que e eu entendo que eu tenho que comprar mais 10. Eu tenho 10 e tenho que comprar mais 10. O meu conhecimento empírico me leva a comprar mais 10. Se eu tenho 10 e tenho que comprar 10, eu acabei de definir o meu ponto de compra, ou ponto de reposição, que é 20, certo? Se eu tinha 10 e tenho que comprar mais 10, eu mesmo indiquei que eu preciso ter 20 sempre no meu estoque. O que vai acontecer? Semana que vem, eu vou usar esse 20 como referência, né? Aí digamos que eu tenha 15, eu preciso retomar 20, eu vou comprar mais 5. Eu criei um apoio racional para a minha compra. Sem esquecer que a minha compra tem que ser realizada toda segunda-feira. Se foi definido que o dia é segunda-feira, toda segunda. Se é segunda e quinta, toda segunda e quinta. Eu não posso perder o dia de compra, tá? Por que isso é importante, pessoal? A partir do momento que eu começo, o meu ponto ele vai sendo refinado ao longo do tempo. Digamos que faltou cebola naquela semana, eu vou aumentar o meu ponto de reposição. Aquele conhecimento empírico ele passou a ser racionalizado pelo ponto. Digamos que sobrou cebola, eu tive que jogar fora a cebola, eu reduzo o ponto. Eu entro no jogo, o meu jogo agora é corrigir o ponto. E mais importante, talvez, ou tão importante quanto isso, né? Porque lá na frente a tendência é que a variação do teu estoque ela diminua, o teu estoque tende a diminuir também, como um todo, a flutuação diminui, porque antes ele era assim, agora ele vai ser assim, e um patamar mais baixo, né? Isso aí, capital de giro é no teu bolso. E a consequência também é uma redução das faltas, né? Que exige aquela compra de última hora, certo? Enfim, e ele vai sendo refinado ao longo do tempo, né? E outra coisa importante, aquele conhecimento que era um conhecimento que estava na cabeça de algumas pessoas, ele agora estando no documento que é a tua lista de compra, ele passa a ser um conhecimento da empresa. Digamos que o teu cozinheiro sai amanhã do teu negócio, certo? Ou o cara que comprava do bar. Aquela é uma informação que é do restaurante, não é deles, certo? Eles vão te ajudar a construir o ponto de compra, o ponto de reposição ideal, certo? Enfim, essa ferramenta de compras eu vou enviar para vocês, tá? Eu vou enviar para vocês ao final da aula em algum formato, tá? Então vai ter lá a ferramenta com essas variáveis que eu indiquei aqui, tá? Depois disso, pessoal, eu preciso conferir o meu pedido, né? A primeira conferência que é crítica é o que você pediu versus o que foi faturado para você, certo? Porque digamos que você pediu 10 quilos de cebola, chegaram 5. Se eu não atuo agora com relação a esse problema e tenho tempo para corrigir esse problema ainda, vai faltar cebola no meio da minha operação e eu vou ter que comprar de última hora. Então, no próprio pedido de compra, você anota, no formulário que eu vou enviar para vocês, você vai anotar a quantidade que você pediu, e esse é um documento que você confronta com o que foi faturado de fato para você. Tá? Lembrando que tudo isso você pode fazer via software, ok? Se você tem tudo, se você já está evoluído, você pode colocar o pedido de compra no software. Você, ao invés de usar a lista de compra, você pode, por meio de um relatório, de um clique, verificar quais itens estão abaixo do teu ponto de compra, por exemplo. Tá? Ou seja, isso você pode fazer também via software. Conferiu a tua mercadoria, o que está diferente do que você pediu versus o que foi faturado para você, primeira conferência. Pode ser que venha mais também, concorda?
Digamos que você pediu 10, chegaram 30 quilos. Concorda que você não pode receber isso porque vai sobrar a cebola. Você vai ter que jogar fora a cebola em alguma altura, né? E aqui entra o termo, enfim, o dito, né, de quem não chora não mama. Se você não chora para o teu fornecedor, se você não verifica isso, você vai ser o cliente que ele vai bater a meta do mês. Vai ser com você. Ele vai chegar no final do mês, ele tem que vender, ele vai colocar lá, empurrar um monte de produto a mais, ele sabe que você não confere, você vai receber, ele vai bater a meta e você vai ter uma perda lá no final. Tá? Depois disso, conferência, aí eu vou conferir, aí sim, certo? Eu vou conferir o que foi faturado versus o que eu recebi, né? Aqui, pessoal, se vocês não fazem isso, vocês têm que começar a fazer, porque vocês vão ver que tem uma lacuna gigantesca de oportunidade, tá? Aqui deve ter mais ou menos 1% de CMV a menos, caso você não tenha esse processo implantado, né? E aqui, ó, eu ia dar o exemplo agora, né, do Pareto que eu vi aqui no grupo. Aqui a gente entra com o conceito de Pareto, né, que é a regra do 80-20. Digamos que a partir de agora você começa a imaginar que tudo que o Pablo está falando aqui é impossível para o meu restaurante. Cara, eu não consigo me ver fazendo isso, é impossível. Então, daqui para frente, vamos entender a lei do Pareto, né? O que ela diz? 20% das tuas matérias-primas ou dos teus produtos representam 80% dos teus custos. E no teu restaurante, geralmente os restaurantes, com exceção dos veganos, ele tem uma característica que as carnes, as proteínas em geral, representam 80% das fichas técnicas. Então a gente tem uma concentração muito grande de custo nas proteínas, que geralmente não são mais de 10 dentro de um restaurante, né? Que é a alcaca, que é o filé, que são alguns peixes, o salmão, etc. Então, se a gente não pode fazer para tudo, que seria o perfeito, a gente faz o feito. É melhor o feito do que o perfeito não feito. Então, qual que é a ideia aqui? Cara, eu não consigo conferir tudo. Todas as carnes eu confiro. E eu vou pesar. Certo? Tá lá na fatura, né, na nota fiscal, que tinha 1 quilo de salmão. Eu tenho 1 quilo de salmão aqui, eu vou conferir. A tendência é, de novo, quem não chora não mama. Você vai começar a chorar e você vai começar a receber corretamente as suas mercadorias. Tá? Processo de compra, 1%, 2% aí de CMV só implantando isso. Processo muito simples. Tá? Lembrando que a compra aqui ela vai desde do plano da compra, a execução da compra até a conferência do que você recebe. Depois disso, a gente tem a armazenagem, que uma dica muito simples, né? Você indicar os locais, você tem lá a tua prateleira, qual é o local do arroz? Escreve na tua prateleira arroz e armazena ali. Porque é um controle visual também, certo? Às vezes os sistemas falham, né? Então você visualmente olhou, não tem um arroz, opa, eu vou comprar antecipadamente antes de um problema que impacte o meu cliente. Tá? E também o FIFO, né, que é o First In, First Out. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O que isso significa? Né? Eu compro um produto, eu tenho lá na minha prateleira um produto mais antigo. Geralmente o vencimento desse daqui é mais curto, né? Então eu tenho que tirar da minha prateleira aquele de trás e botar para frente. Senão que ele vai ficando sempre para trás e vai chegar uma altura que ele vai vencer. Isso acontece, pessoal. Tá? Então, armazém, organização do estoque, localização de cada um dos produtos e praticar o FIFO. Tá? Na parte do controle do estoque, aqui eu vou passar uma teoria que aqui já tem mais 2% de CMV de redução aí. Tá? Vamos lá. O controle do estoque ele não é efetivo em mais de 95% dos restaurantes. Sabe? Não só no Brasil, em Portugal, etc. Tá? O que é um controle de estoque? Né? O que é um controle de caixa, para a gente usar uma metáfora? Eu tenho uma base teórica, que é um software, que eu registro os lançamentos lá de vendas, né? E tem as despesas, que porventura eu tirei ali do meu caixa. Eu tenho um controle teórico, via software. E eu tenho um controle físico, né? Que é a hora que eu pego o dinheiro e conto, eu pego e conto as notas geradas de crédito, né? As faturas de crédito, de débito. O que é um fechamento de caixa? Eu confrontar minha base teórica, que é um relatório, com a minha base real, certo? Eu confronto e vejo se está ok ou não. No caso do caixa, isso acontece e funciona bem, né? Agora, e no caso do controle do estoque, que você tem pelo menos 10 vezes mais valor do que no teu caixa, em média, né? Por que você controla o caixa e não controla? Por que você controla R$1.000 e não controla 10, né? O controle de estoque é a mesma lógica, certo? Você tem uma base teórica, que é um software ou uma planilha, onde você alimenta entradas e saídas,
e você tem a base física que você compara para ver se está ok ou não o teu estoque. Né? Então, eu tenho na minha base teórica 1, eu teria que ter uma caneta, eu fui contar e ter uma caneta. Se eu tenho os dois de fato, eu tenho um controle de estoque. Inclusive, cria-se aí um indicador de desempenho que é a precisão de estoque. Se eu contar 10 itens, dos 10, 9 estavam ok, eu tenho 90% de precisão de estoque. Eu, como um gestor de restaurante, eu não dormiria sem ter uma boa precisão de estoque. Por quê? Porque os nossos estoques, quando não controlados, né, existe muito consumo impróprio e existe muito desvio de mercadoria, mesmo roubo de mercadoria dentro dos restaurantes. O setor, por incrível que pareça, culturalmente, ele tem uma característica. As pessoas levam produtos para casa e elas não entendem que isso foi um roubo, certo? Então, isso é geralmente da ordem de 2%. Se você tem uma casa que fatura 100 mil, você está perdendo R$2.000 por não ter um controle de estoque. Tá? Existem várias práticas para se fazer isso. Eu não vou conseguir aqui exemplificar todas, mas eu vou passar a principal. Tá? Qual é a minha dica sempre? Primeiro, você precisa entender que o teu negócio ele tem 2 estoques. Ele tem o estoque central e o estoque da cozinha. Independentemente se fisicamente eles estão no mesmo local. Eu sou uma cozinha num shopping, eu não tenho armazém, Pablo, não tem problema. O teu armazém central pode ser uma prateleira do teu freezer, ou pode ser um freezer, certo? O estoque central, ele tem um dono, certo? Com uma chave. Vamos entender que é como se fosse a chave do cofre do dinheiro, certo? Lógico que pode ter mais de uma pessoa ali como responsável quando aquele não está lá, enfim. Mas como lógica, você recebe a mercadoria e coloca nesse armazém central. E você só entrega para a tua cozinha a necessidade do dia. Porque na cozinha eu vou ter mais de um agente ali, eu vou ter 3 cozinheiros, 4, 5, 6, 10. Como eu vou chegar na causa raiz de um eventual desvio, num cenário onde eu tenho várias pessoas? É um cachorro com vários donos, eu não tenho como identificar. Né? Quem foi que desviou? Pablo, João, Mário, Paulo? Eu não tenho. Agora, no meu estoque central, então se eu tenho um ciclo de compra semanal, eu vou ter 6 dias de estoque protegidos no cofre e vou entregar só a necessidade da cozinha de um dia. Eu sigo correndo o risco de um dia, certo? Mas concorda que dos R$10.000 lá eu tenho, sei lá, R$8.000 protegido e 2.000 que é o do dia a dia. O controle aí, pessoal, ele aumenta significativamente. Tá? É lógico que, em paralelo, eu preciso criar uma sistemática de envio das matérias-primas para abastecer a cozinha diariamente, que na verdade obedece aí a lógica do mise en place diário, que é como se fosse uma compra. A cozinha compra diariamente do teu armazém central. Então, como se fosse um ponto de reposição, certo? Então, ponto de reposição da cebola, eu preciso ter sempre 10, eu vou abastecer 10, ok? E por fim, né, é importante, na parte do controle de estoque, você trancou e implantar um indicador de desempenho e uma meta, né, que é a precisão de estoque. Trancou, eu preciso começar a confrontar sistematicamente, né, por meio dessa conferência do físico versus o teórico, se a minha precisão de estoque é alta ou não, se eu estou tendo desvio de estoque ou não. Tá? Isso você faz por meio de contagens cíclicas, né, por meio de amostragem, pode ser até diária, você confere 10 itens, dos 10, 9 bateu, 90% de acuracidade, tá ok, certo? Mas se dos 10, 5 bateram e 5 não, eu tenho um problema estrutural grave, tá? Existem processos para coordenar a entrada, a saída de mercadoria, enfim, mas aqui, para essa aula, a dica principal é você separar os 2 estoques. Cozinha precisa trabalhar com restrição, tá? É o conceito de um shampoo, né? O shampoo no início, você coloca muito, porque tem muito shampoo quando ele está novo. Ao final, você começa a colocar um pouquinho para economizar. A cozinha, quando ela tem abundância, ela tende a desperdiçar muito mais. Então, você tem que entregar a necessidade para ela do dia, ok? O próximo passo, algumas proteínas, elas são transformadas, né? A gente tem, vamos pegar o exemplo de uma alcatra. Eu compro uma alcatra bruta, eu limpo aquela alcatra, crio porções da alcatra, então eu tinha 1 quilo que rendeu 6 porções de alcatra. Essa transformação, ela apresenta uma perda, né? Quando eu limpo e quando eu faço os porcionamentos. Quantidade bruta, gera-se uma quantidade líquida. A dica aqui, que aqui tem 2 a 3% de redução de CMV, é você colocar uma lupa em cada um desses processos. É você medir esse processo, certo? Então, quais são as variáveis? O dia, o operador,
o fornecedor, o nome da proteína, a quantidade bruta e a quantidade líquida gerada, certo? Lógico que você gera as doses, gerou 6 doses, você pesa as doses, a soma das doses vai te dar a quantidade líquida. Aí, certo? Enfim, e você tem um confronto com uma meta. A tua meta é a tua ficha técnica. Quando você faz uma conversão de uma alcatra, quanto você espera na tua ficha técnica de rendimento, certo? Porque cada processo é entregar ou não a meta. Ao você colocar uma lupa, pessoal, isso daqui eu já vi em vários casos, inclusive eu tive um depoimento há pouco tempo atrás de um restaurante com 2 estrelas Michelin aqui na Europa, que aplicou essa prática e teve uma redução de 2 pontos CMV, de FMI cost aqui, né? Porque, enfim, mesmo no mundo perfeito, eles não olhavam, que na teoria é o mundo dos restaurantes Michelin, eles não olhavam para isso, né? Então, cada processo eles começaram a olhar. O que a gente aprende aí? A gente pode aprender que há algum operador com problema em alguma carne. A gente envolve o operador para que ele passe a ter uma meta também. Inclusive, essa meta pode até ser bonificada. O cuidado dele na hora de cortar aquela carne vai ser muito maior, sabe? A gente aprende que às vezes o João é melhor com peixe do que o Pablo e vice-versa com relação à carne. Aí eu tenho que entender o que eu preciso fazer para melhorar o desempenho de ambos, certo? E também do fornecedor, né? Em alguns casos você define a tua compra de algum fornecedor com base no custo. Quando você coloca também o fator rendimento do fornecedor, em alguns casos o rendimento de um é tão superior ao outro que aquele eventual custo que você paga mais, ele é compensado. E também, certo? Tudo isso, à medida que você vai medindo esse processo, você começa a enxergar várias oportunidades. E também, sei lá, quando eu compro peixe de 1 quilo, o rendimento é muito maior. A minha capacidade de entender o porquê das minhas perdas de rendimento, ela aumenta muito, tá? Essa ferramenta eu também vou enviar para vocês, ok? Importante entender que quando eu crio eu processo essa alcatra, eu crio um outro produto. Agora eu tenho uma alcatra processada. Eu tenho uma dose, uma porção de uma alcatra processada. Aquela peça lá, isso aqui é uma dica, aquela peça de alcatra bruta, enfim, quando eu transformei, eu já dei baixa da mesma, certo? Eu tenho agora uma peça com valor muito superior. E eu tenho quase que um produto, certo? Porque quando eu tenho... É muito mais fácil eu gerir 10 doses de algo para gerir o estoque do que eu gerir 1 quilo de algo, certo? Então, agora, digamos que eu entreguei para a cozinha 10 quilos de 10 porções de alcatra. A cozinha vendeu no dia anterior 5 pratos que tinha alcatra. Logo, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter 5. Se eu só tenho 4 lá no estoque, o que aconteceu? Houve um desvio, certo? É muito fácil identificar a causa raiz e um desvio de estoque, nesse caso, quando eu crio um sistema de doses, tá? Gestão dos transformados. A gente tem os porcionados, que são as carnes, as proteínas, os peixes, que eu converto em porções, e eu tenho os transformados, né? Eu gosto do exemplo do molho de tomate para uma pizzaria. Há poucas coisas tão importantes quanto o molho de tomate para uma pizzaria, em termos de custo, né? O que é a gestão dos transformados? Eu preciso aqui também usar a ficha técnica. Lembra que eu falei lá atrás que a gente usa em várias frentes a ficha técnica. A gente precisa produzir 100% de acordo com a ficha técnica, para que não tenha desvios de padrão de qualidade, mas também desvios de custo. Você pode ter um cozinheiro que bota mais de um ingrediente lá do que necessário. Impacta padrão e impacta o custo superior, né? Como você faz isso? Você precisa entregar as tuas matérias-primas de acordo com a ficha técnica. Então é um formulário simples, onde você vai colocar ficha técnica do molho de tomate. Você vai colocar lá uma relação, certo? Digamos, para produzir 1 litro de molho de tomate, eu preciso desses ingredientes. Pablo, eu preciso de 10 litros de molho de tomate hoje. Você vai entregar vezes 10 isso daí. É uma regra de 3 básica, certo? Mas o importante aqui é que você entrega as matérias-primas para a produção do molho de tomate. A cozinha não pode ter acesso irrestrito ao estoque, sobretudo para itens transformados críticos, como o molho de tomate para uma pizzaria. Você tem que elencar quais são esses itens críticos, e para essas produções você entregar as matérias-primas separadas e pesadas de acordo com a ficha técnica. Tá? O ideal aqui seria tudo, né? Mas aqui a gente cai também na regra do Pareto, né? Se eu não consigo fazer para todos, eu vou fazer para os principais, que é o que vai, enfim, trazer maior impacto aí para minha casa. Uma pizzaria não pode não fazer isso com molho de tomate, por exemplo, certo? À medida que você começa a praticar isso, era para produzir 10 litros, você rendeu 9. Opa, problema na ficha técnica.
certo? A minha ficha técnica está com alguma imperfeição, ou o método de preparo do cozinheiro X, Y também está indevido, né? Olha o padrão aí que eu começo a criar dentro da minha casa, certo? O próximo passo, né, montagem dos pratos. Aqui eu peguei vários casos, vários problemas de CMV elevado, graças a, na hora de montar o prato eu colocar quantidades superiores. Então aqui nessa altura eu já criei um sistema de doses, né? Então, ok, né, já tenho as doses, que inclusive eu posso até auditar aquelas porções, doses ou porções que eu gerei anteriormente. Eu no processo de porcionamento que eu coloquei uma lupa, eu entendo que cada porção tem que ter 150 gramas. Concorda que fica muito mais fácil, inclusive, eu auditar essas porções, eu vou chegar lá de tempos em tempos e auditar para ver se essas peças têm 150 gramas. Porque se tiver 180 é um problema de custo. Se tiver 120 é um problema de qualidade, né? Se eu tiver essa variação de 120 para 180, olha o problema em termos de padrão de qualidade no olhar do cliente, certo? Ele foi lá comer um filé de 120, agora de 180. Que padrão que essa casa tem, tá? Enfim, nos transformados a mesma coisa, certo? Desculpa, nas porções, né, eu tenho como controlar, porque agora eu tenho porções, eu vou servir lá um filé parmegiana, digamos seja uma porção de filé, a porção já foi tratada, eu coloquei uma lupa e auditei. E no caso dos molhos, né, aqui a dica é você tentar criar dosadores, certo? Então cria uma dose, a tua pizza vão, sei lá quantos ml de molho de tomate, 100 ml, X. Cria um dosador para que você tenha sempre um padrão, uma colher que represente 100 ml. Porque senão você perde a mão, você perde o controle, né? É difícil fazer isso para todos os itens, mas para alguns a gente consegue fazer, tá? E por fim, pessoal, engenharia de menu. Eu vou dar uma dica simples, a gente fala muito de engenharia de cardápio, né? Ou engenharia de menu. Eu vou dar uma dica bem simples. Você vai pegar os teus pratos principais, ok? Você pode classificar em pratos de carne, de peixe, comparar carne com carne, peixe com peixe, por exemplo, frango com frango, e você vai pegar o custo, certo, desses pratos. Você não tem ficha técnica, suponha. Você vai pegar, criar a ficha técnica de poucos itens, porque você não tem tantos pratos principais assim, né? Ou se você tem uma pizzaria que tem vários itens, faz o ABC, pega os principais lá, tá? O que você vai fazer? Ficha técnica, vai identificar o custo e você tem o preço. A diferença do preço para o custo é a tua margem de contribuição, é quanto você ganha em dinheiro. Se você tem lá uma pizza que você vende a 20, o custo é 10, você ganha 10 reais nessa venda de pizza. Aqui não entra uma relação percentual, é valor absoluto, certo? Então eu tenho lá 10 reais de lucro, né, na venda do prato X. E eu tenho um prato Y que rende 8 reais. Se eu sei que um prato rende 10 e o outro rende 8, o que eu vou fazer naturalmente? Aqui é uma informação que eu entendo que é como se fosse uma lâmpada queimada dentro do restaurante. Uma lâmpada queimada dentro do restaurante, o que o gestor vai fazer? Ele vai trocar na hora, olha a informação clara na minha frente. A lâmpada queimou, troque. Quando eu vejo que um prato rende 10 e o outro prato rende 8, e é uma informação simples de se obter, sobretudo se você focar em famílias de produto, começando pelos mais importantes, que são os pratos principais, o que você vai fazer? Você vai destacar a tua ementa para que você tenha uma venda, na tua ementa, uma venda superior ao que te dá uma margem melhor, por meio de uma foto, de uma descrição mais legal, colocando esse prato num ponto focal, certo? Ou colocar lá como uma dica do chefe, né? Ou capacitar a tua equipe para que direcione a venda daqueles pratos. Então você vai criar um manual de atendimento e vendas para que eles se capacitem com relação a vender, a oferecer aquele prato, certo? A consequência disso, pessoal, é incrível, tá? Aqui tem mais de 5 pontos de redução de CMV, quando você começa a praticar engenharia de cardápio sistematicamente. Infelizmente, aqui eu estou dando uma dica simples, né? O que acontece? Lembrem da lacuna CMV real teórico. Vamos entender que a gente tem 7% de lacuna. Vamos entender que a gente começou a atuar nos processos que eu mencionei aqui e essa lacuna reduziu, ok? Agora, olha que interessante. Quando eu atuo na engenharia de menu, certo? A consequência é eu reduzir a minha base teórica. Eu vou reduzindo o teórico, certo? Então, mesmo que eu não trate o meu CMV real, ele vai reduzir também na mesma proporção do que foi trabalhado no teórico. Eu começo a vender pratos com melhor margem, o meu CMV teórico, a minha base estrutural
menu do meu cardápio, ele vai reduzindo. A consequência disso é um menor CMV, ok? Pessoal, enfim, eu acho que infelizmente, né, o tempo é curto, certo? Eu gostaria aqui de ficar falando muito mais, né? E a gente vai ter outras oportunidades, tá? Uma aula, né, ao vivo, enfim, se eu ficar muito tempo aqui, vocês não vão conseguir compreender aí, acaba que a matriz o vosso entendimento, a compreensão passa a ficar mais confuso, então, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Mas eu acho que se você colocar em prática essas pequenas dicas aí que eu dei hoje, você já passa a ter resultados interessantes, tá? Eu acho que no curto prazo, por exemplo, se você aplicar a técnica, caso você não tenha, de conferir a tua mercadoria, isso daí já vai reduzir algo em torno de 1%. A ferramenta que eu vou passar para vocês também, eu falei que ia passar do plano de compras, né? Aplicá-la já traz resultado. Eu vou passar para vocês também a ferramenta de gestão dos porcionados, que é a conversão das proteínas bruta em líquida. Isso daí também já vai trazer resultado, certo? Enfim, o que eu vejo, né? Eu acho que eu já vou abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá? Mas como eu falei, né, lá atrás, né, tudo é baseado no nosso método, né? No método Gastronomy Smart System, no método GAS, né? E com a aplicação do método, enfim, eu já consegui mudar aí a realidade de centenas de restaurantes, seja por meio de aplicação eu mesmo no restaurante ou por meio de formações, né? Tornando-os mais organizados, lucrativos e prontos para crescer, que isso é a base de construção da metodologia. Esse é meu objetivo principal, organizar, tornar mais lucrativo e tornar os negócios aptos a expandirem, né? E também, em paralelo, melhorando aí a qualidade de vida dos empresários, né? Porque geralmente o empresário, ele é um escravo do negócio, ele não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, ele não tem qualidade de vida, né? E com o propósito de multiplicar esse conhecimento, né, e conseguir ajudar ainda um número maior de empresários, né, eu criei a Pablo Monteiro Academy há 2 anos. E eu passei a ensinar o método presencialmente. Até então eu aplicava muito em projetos de consultoria, né? Eu queria ampliar a minha oferta, né, de conhecimento para mais pessoas. Projetos de consultoria são limitados, né, sobretudo pelo tempo. E eu iniciei em cidades como Lisboa, né? Lisboa e Porto é onde eu estou mais presente pela proximidade. Então, todo mês eu tenho uma formação em Lisboa e no Porto, provavelmente. Eu já fui no Rio de Janeiro, já fui para São Paulo, Fortaleza, né? Eu não sei necessariamente onde vocês estão, eu vi que está bem distribuído aí ao longo de todo o Brasil e Portugal, né? Mas provavelmente, eu acho que vai demorar um pouco aí para que eu consiga fazer uma formação na sua cidade, né? E algumas cidades provavelmente eu nem vou conseguir ir, tá? Algumas pessoas, né, que têm contato com o método, até viajam, até vêm aqui para Portugal, etc., para participar de uma formação presencial. Eu tenho muitos brasileiros que fazem a formação aqui, mas esse é um investimento alto, né? Foi por isso que eu resolvi criar a formação online do método, tá? E agora você tem a oportunidade aí de participar da próxima turma, né? E já aplicar o método no seu negócio sem ter custo de deslocamento, que eu acho que é o maior de todos, e donos de restaurante não tem. Não está sobrando muito, né? E assistindo às aulas aí no conforto da sua casa, no seu tempo, né? Como que funciona essa formação, pessoal, para vocês entenderem, né? Essa formação ela tem uma duração de 12 semanas, vão ser 2 aulas semanais, na verdade 2 horas e pouco por semana, dividido em 4 pilares, certo? Que são os pilares que eu mencionei lá, que são os pilares do método. Essas aulas são liberadas aos poucos, né, para que você consiga realmente aplicar aquilo que você assistiu na aula. Essa é a ideia das 12 semanas, né? Aí você assiste a aula, implementa, reassiste, tira a dúvida, de tal maneira que ao final de 12 semanas você já vai sentir aí o resultado das práticas que foram implementadas. O investimento dessa formação, né, é um ponto importante, é uma pequena fração que você pagaria pela minha consultoria, e também presencialmente eu não consigo estar em vários locais, né, ou pela consultoria de um dos nossos consultores credenciados, né? Há algumas pessoas no Brasil, em São Paulo, em Florianópolis, em Fortaleza, credenciadas a aplicar o método também, tá? Mas eu sei que ainda assim pode ser caro para muita gente, né? Por isso que, enfim, além das aulas, né, a gente propõe aí entregar mais alguns bônus, né, que vão ser gratuitos. Eu vou entregar um conjunto de ferramentas para vocês, são 7 ferramentas. Uma delas, por exemplo, é a ferramenta de gestão financeira, que é a base para você entender
se o teu negócio é lucrativo ou não, certo? Vocês vão participar também da comunidade GAS, né, que é exclusiva para os alunos, onde a gente vai compartilhar experiência e, enfim, criar um ambiente aí de tirar dúvidas constantes. Ao final das 12 semanas, eu vou dar uma aula ao vivo para tentar tirar as eventuais dúvidas que eu tenho enxergado do grupo, né, ao longo das 12 semanas. Né? Inclusive, eu posso criar alguns vídeos para exemplificar alguma de eventuais dificuldades que eu vi que o grupo teve em comum. Vocês vão receber o meu livro em PDF, Na Trilha dos Lucros, que é uma base teórica importante. E vocês vão receber um plano de ação que na verdade, vai conduzir a implantação das vossas práticas. Né? Um plano de ação que foi definido por mim, um passo a passo. Né? Sem um passo a passo, é muito difícil a gente implantar qualquer coisa, porque a gente está sendo engolido aí pelo dia a dia. Né? O valor dessa formação, pessoal, mas todos os bônus incluídos, tá? É de R$ 4.780. Mas nessa oferta, calme ainda, né? Mas nessa oferta vocês vão pagar muito menos, tá? Quem se matricular nessa turma vai pagar apenas R$ 1.970 ou 12 parcelas de R$ 191,93, tá? Ou seja, menos de R$ 7,00 por dia, que aí eu entendo que já é acessível aí para grande parte de vocês, tá? Para participar dessa oferta, né? Basta clicar no botão que deve ter aparecido aí do lado de oferta. Se não apareceu, em breve, daqui a pouco alguém aí da nossa equipe vai ligar, certo? Mas ele já deve estar aparecendo aí ao lado. Outra coisa, muito importante, isso daqui eu acho que é fundamental, né? Tudo com garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se você em 30 dias não tiver gostando da formação, perceber que essa formação não é para você, não é o que você precisa no momento, você poderá pedir o seu dinheiro de volta sem burocracia. Você me manda um e-mail e eu devolvo 100% do teu dinheiro, tá? Enfim, eu confio no método e o risco aqui, nesse caso, é todo meu. Eu te dou essa garantia, enfim, porque eu tenho certeza que o método pode aí transformar o teu negócio, tá? Inclusive a tua vida, né? Porque você hoje está muito envolvido aí dentro do negócio. Porque isso já vem acontecendo aí com centenas de pessoas, tá? É importante deixar claro que essa oferta é limitada, né? Só vai estar disponível por poucos dias, né? Até que as vagas se esgotem. Pode acontecer rápido, né? Se você realmente quer fazer parte dessa turma, né, te aconselho, enfim, a não deixar para depois, porque pode ser que você não consiga lá na frente. Eu quero muito, isso é importante, que essa turma seja pequena, né? Eu não quero abrir uma turma muito grande, para que a gente consiga, de fato, trazer resultados reais. Eu gosto de ver ali o resultado do grupo na prática, né? As aulas já vão ser liberadas a partir do dia 23, tá? Enfim, toda a equipe, eu, né, e toda a equipe da Pablo Monteiro Academy, a gente está ansioso para começar essa turma, né? De novo, primeiras aulas já começam no dia 23, então a gente se agarrar a essa oportunidade e ir em frente, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a formação ainda, você pode perguntar pelo chat, tá bem? Agora eu vou abrir para perguntas, tá? Eu tenho aproximadamente ainda 15 minutos aqui. A ideia é a gente discutir, enfim, eu tentar responder o máximo possível das perguntas que vocês trouxeram, tá? Eu não sei se a equipe vai me mandar aqui pelo WhatsApp algumas perguntas, senão eu mesmo vou tentar identificar que vocês foram colocando aqui ao longo da aula, tá? Deixa eu tentar selecionar algumas aqui, vamos lá. Aqui estava a introdução da pessoa, o link está abrindo, o CMV é grande. Excelente, o Marcelo aqui comentando do CMV, que de fato é um grande gargalo, concordando comigo, ótimo, certo? Cada segmento tem o seu percentual, enfim, Lucas, né? Cada segmento tem o seu percentual de CMV diferente, de fato sim, certo? A gente precisa buscar sempre ter o menor possível, a gente precisa sempre ter um CMV o real, mais próximo do teórico possível, e esse teu CMV, né, ele deve te permitir ter uma margem de lucro superior a 15%. Essa é a lógica. Mas cada segmento tem uma característica. Uma pizzaria tende a ter um CMV muito inferior, por exemplo, do que um restaurante self-service, ok? Mas não necessariamente a margem de lucro dele vai ser de uma pizzaria maior do que o do restaurante self-service. É só uma tendência, né? Um bar, por exemplo, pode variar muito, né? Se você tem um bar, você consegue vender bem os drinks, que tem um custo menor, né? Você pode ter um CMV mais baixo. Agora, se o teu bar é moldado em venda de produtos de revenda, né, o teu CMV pode estar muito próximo dos 40%, que pode ser um problema aí para o teu negócio, tá?
Mas um restaurante Michelin, tem aqui alguns clientes que são Michelin, por exemplo. Por incrível que pareça, o F&B cost aqui, né, o CMV, de restaurantes Michelin é muito baixo, certo? O problema deles não é o CMV, o problema deles é o labor cost, que para eles terem excelência lá na qualidade do atendimento, né, do serviço como um todo, eles precisam ter uma equipe muito capacitada, que é cara, né? Aí o problema, ele é o labor cost, certo? Deixa eu ver algumas outras questões, Pablo. As compras de produtos indiretos à operação também consideramos? Perfeito. O processo de compra, eu acho que talvez aqui seja para efeito a pergunta do Bruno, seja com relação à medição do CMV, certo? Então, para o CMV, geralmente, né, você vai considerar o que as matérias-primas e os produtos só, ok? É aquilo que compõe a tua ficha técnica. Agora, e os produtos de revenda. Tá? Então, é tudo que você comprou de produto e de matéria-prima que compõe a tua ficha técnica. A pergunta aqui, né, o que pode variar aqui? Digamos que você tem uma empresa que tem um foco no delivery, e no teu delivery você queira colocar lá na pizza, na tua ficha técnica, a compra da caixa, por exemplo. Se na tua ficha técnica a caixa faz parte, se a caixa faz parte da tua ficha técnica, você vai considerar também a compra dessa caixa como sendo o teu CMV, tá? Então, algumas casas, sobretudo as que têm um peso muito grande no delivery, é importante você ter uma ficha técnica considerando esses eventuais descartáveis, etc, tá? Mas, geralmente, porque é mais fácil, custo com produto de revenda e matérias-primas que você transforma internamente, tá bom? Tem um espetinho, onde se encaixa meu comércio, certo? O espetinho, para mim, ele é um negócio gastronômico como qualquer outro, certo? Enfim, é a mesma característica. As dicas que eu trouxe aqui, elas são as mesmas para uma pizzaria, restaurante, um catering, um self-service, um espetinho, uma cafeteria, uma lanchonete, uma padaria, até mesmo para uma fábrica de sorvete. A lógica é a mesma, tá? É importante que vocês entendam que o meu olhar para a gastronomia é de um engenheiro, né? Então, eu vejo uma cozinha como uma fábrica. Vocês possuem uma fábrica aí dentro. Vocês convertem matérias-primas e convertem isso em produto, né? É uma fábrica, não tem nenhuma diferença. Com um maior dificultador aí, você tem, ao mesmo tempo, uma loja, como se fosse uma loja de roupa atendendo o teu cliente ali na ponta. Você fabrica e atende automaticamente, né? Por isso que isso é muito complexo. A gestão de um restaurante, eu não trouxe aqui o indicador, por exemplo, de taxa de fechamento de negócios, né? Ela é tão complexa que a gente fecha mais do que outros setores, mesmo a gente tendo um crescimento de demanda maior do que outros setores. A complexidade é muito grande, por isso que eu julgo que práticas aqui de engenharia mesmo, de produção, são necessárias para a gente conseguir coordenar isso e reduzir, sobretudo, aí pegando o nosso tema, a lacuna do CMV real com o teórico, tá? Cafeteria está incluída, a cafeteria também está incluída, né? Eu acho que o Rafael perguntou o termo em inglês, eu não sei se eu já respondi, mas F&B cost, né? Food and Beverage Cost, que quer dizer que é o nosso CMV. Food é comida, beverage, bebida, cost, até mais fácil, né, de entender, porque custo com comida e bebida, fica muito mais claro, né? Aqui em Portugal, você dificilmente, se você fala CMV, alguém vai perceber, tá? O Bruno pergunta, programas implantados podem dar essas informações de histórico de consumo. Enfim, os softwares bem implantados, que não é nossa característica, podem sim, né? E o método ele também direciona a esse cadastro correto, né? Porque o problema dos softwares não é que eles não funcionam geralmente, é que a parametrização dos mesmos não é bem feita. Inclusive, os técnicos que vão implantar o teu software, eles também não entendem de engenharia, eles não entendem de gestão para restaurante, certo? Esse é o grande problema. Os softwares possuem funcionalidades, tá? Então, tudo que eu falei aqui, você pode aplicar usando ferramentas em Excel, certo? Planilhas, caso você ainda não tenha um software bem elaborado, ou tudo via software, certo? Pequenas exceções do software, a ferramenta que eu compartilho no bônus, por exemplo, de gestão financeira, você não vai conseguir fazer isso via software, tá? E alguns formulários que eu também compartilho com vocês como bônus aí da formação, provavelmente também você não consegue via software. Então, em paralelo, a gente tem algumas ferramentas aí em Excel, tá?
O Bruno, aqui estamos migrando para proteínas já porcionadas. A redução é surpreendente. Excelente, validando aí o que a gente falou, né? Quando você porciona, a tua visão, primeiro, ao porcionar, coloca uma lupa nesse processo, ok? Você vai ver que você vai ter, inclusive, quando eu comecei a medir isso na primeira experiência que eu tive, teve uma semana que, por coincidência, eu liguei para o proprietário, cara, o Marcos, que é o operador lá, ele está operando a proteína, o Marcos está com algum problema essa semana, porque ele vinha com uma tendência de redução, na verdade, de melhora de rendimento, né? E numa semana específica, a mão dele parece, enfim, ele começou a apresentar um problema crítico, né, com o mesmo fornecedor, né? E por incrível que pareça, ele estava tendo o mesmo problema, enfim, o filho dele estava doente, etc. Certo? É impressionante. Aqui você tem, de novo, um ganho da ordem de 2%, tá, pessoal? É um formulário que eu vou enviar para vocês, tá? Ele faz parte do bônus lá da formação, mas eu vou enviar para vocês, enfim, independentemente disso, tá? Você passar a medir cada uma dessas operações, você vai ver que você vai descobrir um monte de coisa que é uma sujeira que está debaixo do teu tapete hoje que você não sabe, tá? A Ana Karina, vale a pena, de acordo com a curva ABC, definir 10 itens para o controle diário? Perfeito, Ana Karina. Esse é o conceito, certo? O feito é melhor do que o perfeito não feito. Se você pegar 10 itens, os teus, com base no teu ABC de compra, né? E esses você vai colocar uma lupa, esses você vai controlar diariamente. Esses você, digamos que você não tenha software, não tenha ficha técnica, não tenha nada, né? Você vai apontar numa planilha Excel, eu tenho os 10 itens, entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas. Se você tem um sistema de dose implantado, é muito fácil, porque você tem 10 doses que você entregou para a tua cozinha, ou 10 porções, né? E você tem a venda no final do dia, o relatório de vendas. É lógico que aqui é um trabalho meio que braçal, né? Mas você vai pegar lá o teu relatório de vendas do dia anterior e você vai ver quantos pratos tinham essa dose que você entregou 10. Se tinham 6, você é para ter como saldo 4. Se eu tenho que retornar para 10, eu vou entregar outros 6, por exemplo, certo? Enfim, é melhor controlar isso, sobretudo porque eles têm um maior impacto aí, do que não controlar nada, certo? E daí você está controlando, você inclusive está passando uma mensagem de controle para a tua equipe como um todo, e ela começa, aqueles 2% eventuais de desvio passam a ser mitigados, né, reduzidos, tá? Eu digo até que quando a gente vai começar projetos de consultorias, o simples fato de a gente chegar na empresa, né, o controle já começa a acontecer. O CMV ele já reduz naturalmente, né? E quando o empresário também fala, estou controlando o estoque alto, o controle já começa, o CMV já começa a reduzir, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cheguei atrasado. Existe percentual ideal para o setor? Eu já respondi. Tendo em vista a falta de tempo do empresário, você acha que devemos contratar um profissional para cuidar dessa demanda? Se sim, quem é ele? Quanto ganha em média? Boa pergunta, Renato. Tá? Não que as outras foram boas, todas foram boas, tá? A do Renato também. Na verdade, eu julgo o seguinte: se você é um restaurante com um sistema com poucas pessoas, que você não consegue ter um estoquista, porque o papel do estoquista é fundamental nesse controle, e você não consegue ter um administrativo, eu não contrataria ninguém, porque aí é a questão do custo do controle, né? Se você é um negócio pequeno que não tem estrutura, digamos que você fature 30 mil reais. Você vai contratar um profissional que vai custar 3 mil reais? 3 mil reais de 30, 10%. Em restaurantes entregam uma média de 7%. Lógico que depois da formação aqui vocês vão entregar 15%, tá? Mas mesmo assim, não cabe 10%, né? Então, é importante, negócio que você não tem uma estrutura, você criar sistemas simples, onde você use o Pareto como base. Então, eu vou focar no que é mais importante. Eu vou controlar, eu não consigo controlar 10 itens, certo? Vou controlar um item perfeitamente, certo? E agora, algumas outras práticas que eu proponho, na verdade, elas não são tempo a mais do teu trabalho, são tempo a menos, para reduzir esse eventual problema de falta de tempo que você tenha. Por exemplo, plano de compras. Você organizar o teu plano de compras vai fazer com que você ganhe 2, 3 horas a mais de tempo aí na tua semana, tá? Então, várias práticas, por exemplo, uma outra ferramenta que a gente trata, gestão de rotinas. Organizar a tua rotina vai fazer com que você também tenha muito mais tempo aí para implantar aquelas práticas que, porventura, aí seriam procedimentos adicionais, tá?
Lucas, ok, excelente, obrigado. Dedicado no delivery, somos legal, Lucas. Desculpa, esqueci assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Enfim, material de limpeza, a Manuela está perguntando, certo? Aí não entra no CMV, tá? É aquele caso da ficha técnica, o material de limpeza nunca vai estar dentro da ficha técnica. Eventuais consumíveis, sim, né? A caixa da pizza, certo? A embalagem, no caso de um delivery, pode ser que você queira incluir, aí sim, tá? Sou gestor de compras, estamos patinando no CMV. Hoje colocamos na conta somente alimentos e bebidas, mas produtos de limpeza, cartazes, comida, como que eles entram? Boa pergunta, tá, Bruno? Como que entra aí a parte, os demais produtos, né? Você precisa ter um retrato real do teu cenário financeiro e econômico, né? Então, quando você organiza os teus números, vendas menos despesas, a gente tem uma ferramenta para isso, você mede a tua lucratividade, certo? No final, é ali que a gente quer ter o famoso acima de 15%, né? E o teu CMV, ele está lá, né? O CMV, considerando comida e bebida, ele está lá dentro. As outras despesas também estão lá, certo? São despesas que você não deixa de considerar. Material de limpeza, manutenção de equipamentos. Umas que, inclusive, a gente se confunde querendo encaixar dentro do CMV. Eu não deixo de ter uma visão do todo. O importante é que você tenha uma visão clara do todo, certo? E o CMV é das suas referências, um dos teus indicadores. Então, quando você organiza a tua informação e tem esse retrato fiel de lucratividade, de novo, CMV e todas as despesas estão lá dentro. Tudo que... Agora, é importante você fazer isso de uma maneira organizada, tá? Então, o método, ele direciona para você fazer isso de uma maneira simples e organizada, tá bem? Você soma o custo de produtos que a fábrica com que compra para... Pergunta do Álvaro. Você soma o custo dos produtos que fabrica com a compra para a revenda? Perfeito. Então, todos os produtos que são transformados internamente, a compra dele é uma matéria-prima, né? Então, você considera no teu CMV, tudo que você comprou de produto de revenda, mais o que você comprou de matéria-prima para ser transformado, né? Para virar um novo produto, tá? No quesito controle de estoque, da Miriam aqui, no quesito controle de estoque, exceto do mundo perfeito, qual a sugestão para organizar, separar a alimentação do staff? Boa pergunta também, né? Todas são boas, tá? No caso aqui, né, o que a gente tem como indicação? O ideal é você... Porque se as pessoas que trabalham, se a tua equipe, né, consome a tua matéria-prima, certo? O que vai acontecer? Esse consumo vai ser traduzido, refletido no teu CMV, né? Então, o ideal aqui é que você separe as coisas, certo? Lógico que aqui é o ideal, né? Não sei se você vai conseguir fazer isso plenamente, mas o ideal é você ter um cardápio específico para a tua equipe e você, no ato da compra, separar o que é matéria-prima para abastecer a tua equipe e o que é matéria-prima para abastecer o teu cliente. São coisas totalmente distintas. Quando você mistura tudo, enfim, a tua matéria-prima está consumindo parte do CMV. Quando eu estou num restaurante self-service, por exemplo, quando a tua equipe, que é uma prática que é bem comum, que eu acho que é um paliativo meio crítico aí, num self-service, quando as pessoas consomem o próprio buffet, né, ao final do dia, para mim é crítico, porque a gente cria um problema, a gente direciona, motiva a equipe a que tenha mais sobra, certo? Para que ela vai querer comer melhor, né? Então, o ideal é você ter uma ementa em paralelo, um cardápio em paralelo para ele, você produz algo, acho que é um cardápio simples, o arroz e feijão talvez possa fazer parte da mesma produção, né? Mas a proteína não, né? Então, aqui é tentar separar ao máximo, tá? E o perfeito, a visão aí, o mundo ideal seria você separar 100% a compra e o cardápio da tua equipe, tá bem? Pessoal, eu acho que enfim, vão ter mais perguntas, né? Eu vou tentar responder aí ao longo enfim, talvez eu compartilhe algum vídeo explicativo ou mande alguma coisa direcionada aí para o grupo de transmissão, tá? Mas eu acho que por hoje, né, até para não ficar muito extenso, né, eu acho que é melhor a gente ficar por aqui, né? Eu espero vê-los lá na nossa formação, né? Eu tenho certeza que vai ser bem rica, né? Eu tenho certeza aí que, enfim, eu não vejo a hora de começar, né? A gente no dia 23 já tem a primeira aula aí liberada. Se você ainda não se decidiu, clica logo no botão aí do lado, como eu te falei, né? O risco, enfim, é todo meu, né? Você tem 30 dias para pedir teu dinheiro de volta, caso não goste da formação.
né? O que eu tenho certeza que não vai acontecer, certo? Se ficar alguma dúvida ainda, pessoal, manda um e-mail para o contato, @pablomonteiroacademy.com, tá? E te responderemos em breve, tá? Um grande abraço, até já, até a próxima, e espero encontrá-los lá na formação. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.